Bom, a revisão, né? Como que eu gostava de fazer as revisões? Eu vou passar algumas técnicas de revisão rapidinho, porque eu sei que isso tem muitas maneiras de se fazer. Ninguém tem a pretensão de chegar e falar, ó, só essa técnica funciona. Não, tem várias técnicas que funcionam, né? Tem várias técnicas certas, mas também existem técnicas erradas, né? Não tem aquele negócio, a melhor técnica é aquela que você se adapta. Às vezes você se adaptou a uma técnica ruim, que não funciona, então a gente também tem que ter isso em mente. Então a gente pode fazer a revisão na prática. Primeiro, você tem que ter uma frequência, uma rotina de revisão. Como que eu gostava de fazer isso? O que eu tô falando aqui, pessoal, é algo que eu fiz. Eu não tô vendendo ilusões, que eu fiz. Funcionou pra mim, antes de mim funcionou pra quem me passou esse modelo, que hoje ele é juiz federal, foi procurador do Estado do Espírito Santo. Antes dele funcionou pra outra pessoa que é juiz estadual lá no Espírito Santo também, que tinha passado pra ele. Então, é algo que vai passando, é algo que funciona. Então, essa revisão é uma revisão em looping. Como que eu gostava de fazer? Eu estudava as matérias, começava estudando as principais e fazendo os meus grifos. Então, para procuradoria, você tem lá o núcleo duro, magistratura, você tem lá as matérias principais. Estudava, fazia os grifos. Terminei esse estudo e os grifos, eu ficava revisando essas matérias e incluía as outras. Mas, professor, você fazia essas revisões de quanto em quanto tempo? Eu fazia as revisões, começava as revisões depois que eu terminava de ler o material. E aí, terminava de ler o material, todas as vezes que você terminou de ler o material, fez a primeira leitura, toda nova leitura é revisão. Então você está revisando aquilo constantemente em looping. Revisei o material todo, volto do início, reviso de novo. Revisei todo, volto do início, reviso de novo. E aí começam ali as objeções. Mas eu não vou ficar muito tempo sem ver um assunto? Na primeira leitura, sim. E é totalmente natural. Porque a gente não quer a gente quer, obviamente, passar na primeira leitura, se fosse possível. Mas é muito difícil você passar na primeira leitura. Não tem como, você só passa com as revisões. E qual é a ideia? Avançar no conteúdo. Então você faz os grifos do seu conteúdo todo, e aí você começa a fazer aquela revisão. Então eu estudei direito administrativo todo, voltei revisando. Revisei o direito administrativo todo, voltei revisando. E cada nova revisão é um ciclo menor, até que chega naquele ciclo de que você consegue revisar tudo em 2, 3 meses. E você está pronto para fazer a sua prova. Tem outras formas? Tem. Você pode fazer a forma aqui de estudar 3 semanas e revisar uma, estudar 4 semanas e revisar, tirar outra semana para revisar. Tem gente que estuda de segunda a sexta e revisa no sábado e domingo, tem gente que estuda de segunda a sábado e revisa no domingo. Tudo bem, pode ser. Outra coisa que eu fazia também, que eram as revisões menores, né? Revisão do conteúdo passado. Então, estudei improbidade, semana que vem eu vou pegar administrativo, no horário de administrativo, e vou estudar desapropriação. Antes de começar a estudar desapropriação, eu reviso o que eu grifei na semana anterior sobre improbidade. Então veja, são 2 revisões. A revisão em looping e a revisão do conteúdo passado. E aí isso vai te ajudando cada vez mais a memorizar e a integrar o conteúdo. E o outro ponto, o estudo integrado. Professor, onde que entra a lei, onde que entram as questões, onde que entra a jurisprudência? Aqui. A jurisprudência, tudo bem. Eu tirava um dia da semana pra ler, eu indico tirar um dia da semana pra ler. Normalmente eu gostava de ler no domingo. Na verdade mesmo, eu lia no trabalho. No trabalho, normalmente, tem aquele período que o pessoal levanta, vai tomar um café, vai pra resenha, contar piada, falar mal dos outros, aquela coisa toda. Você tem ali esse período. Então eu ficava no meu computador ali, o pessoal foi lá tomar o café, eu ficava lendo ali a jurisprudência. E aí já fazia ali os meus resumos, mandava pra mim mesmo por e-mail, chegava em casa eu incluía aquilo no meu material. Mas quando não dava fazer isso, eu fazia a leitura no domingo. Então fazia um dia de leitura de jurisprudência, pega a jurisprudência e já insere em forma de comentários no seu material. Ah, mas o material é atualizado. Mas quando você insere, você está fazendo um estudativo. Você está primeiro pensando, onde que eu vou inserir isso? Inserir aqui. Onde que isso se relaciona com o conteúdo? Aqui. E você já vai fazendo essa relação e isso vai ajudando na sua memorização. Mas o estudo integrado, ele consiste em você integrar teoria, lei seca, questões. Estudou um assunto, lê a lei relacionada, faz questões. Estudei improbidade, li a lei de improbidade, lei 8429, faço 10 a 20 questões de improbidade. Passei para desapropriações, estudei ou revisei a teoria de desapropriações, leio a lei de desapropriações e faço questões. E assim por diante. Professor, fazer questões logo depois que eu estudei ou revisei o assunto, eu não estou me sabotando? Não, porque aqui o seu objetivo não é você avaliar o seu conhecimento, é consolidar o seu conhecimento. Você está usando 3 bases diferentes para você estudar o mesmo assunto, e isso vai mandando uma mensagem para o seu cérebro, para sua memória, de que aquilo é importante e aquilo precisa ser memorizado. Então você está dando 3 estímulos diferentes para você memorizar o conteúdo. Quando que você vai avaliar o seu conhecimento? Quando você for fazer simulados, quando você for fazer a prova mesmo em si. Aí você está se avaliando. Mas aqui é consolidar, a gente quer consolidar, a gente quer memorizar, a gente quer mandar essas informações para a memória de longo prazo. Então eu recomendo fortemente o estudo integrado, tá?